Olá, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Eu sou o missionário Geraldo Trindade e gostaria de te fazer uma pergunta. Você crê em Jesus? Você acredita que ele ensinou a verdade? Ou você crê que ele é um mentiroso, como muitos afirmam? Há muitas pessoas que dizem abertamente que Jesus é um mentiroso e dizem até que ele não ressuscitou, principalmente entre os judeus. Mas e você? Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Você crê que ele morreu na cruz pelos nossos pecados? E você crê que Deus o ressuscitou dos mortos no terceiro dia? Você crê que ele é a verdade? Ele nos ensinou a verdade? Pois bem, se você crê, então você crê que existe, ou seja, o ser humano continua existindo após a morte do corpo. Você crê na existência da alma, da existência do ser imortal que habita no corpo. Eu gostaria de ler aqui 3 versículos que se encontram em Mateus, palavras ditas por Jesus. Está aqui em Mateus 25, versos 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Palavra de Jesus. Agora vamos ler o verso 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Palavras ditas por Jesus. Vamos ler também aqui o verso 46. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Nesses 3 versículos, está escrito aqui, nós encontramos 2 grupos de pessoas. A humanidade, desde Adão até o último que nascer, se divide em 2 grupos. Este primeiro que ouvirá do Senhor Jesus: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Estes vão viver eternamente no reino de glória com Deus. O segundo grupo está aqui no verso 41, que o Senhor dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O verso 41 disse que estes irão para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. De qual grupo você faz parte? Você faz parte do grupo dos justos? Justos são aqueles que arrependeram de seus pecados e receberam Jesus como seu Senhor e Salvador e foram libertos de uma vida de pecado, como diz Romanos capítulo 6, e como diz Romanos 3, 23 a 26, está escrito lá que quem se arrepende, quem decide abandonar o pecado, quem acredita em Jesus, recebe o perdão de seus pecados, é liberto de seus pecados e vive uma vida justa, uma vida de obediência. Essas pessoas fazem parte do grupo que vai herdar a vida eterna com Deus. As pessoas que não arrependeram de seus pecados, as pessoas que não creem
que Jesus é o Filho de Deus, que ele morreu pelos seus pecados, que não crê que Deus o ressuscitou dos mortos no terceiro dia, as pessoas que decidem viver a vida em desobediência, não arrependem de seus pecados, são injustas, vivem a vida em desobediência aos mandamentos de Deus, não arrependeram, não se submeteram ao senhorio do Senhor Jesus. Muitos até chamam Jesus de Senhor, mas não obedecem a sua palavra. Jesus disse em Lucas 6,46, por que vocês me chamam de Senhor e não me obedecem? Aceitar Jesus como Senhor é decidir abandonar os pecados e obedecer os seus ensinamentos. É isto que é ser discípulo. Jesus falou em Mateus 7,21, nem todos que me chamam de Senhor herdarão o reino de Deus, mas só vai herdar o reino de Deus aqueles que obedecem os meus ensinamentos, que faz a vontade de meu Pai. Portanto, ninguém melhor do que você mesmo para julgar de qual grupo você faz parte. Se você faz parte do segundo grupo, o grupo de pessoas que vivem como quer, não obedecem os ensinamentos do Senhor Jesus, nem conhecem os ensinamentos de Jesus, se você faz parte desse grupo, Jesus falou aqui, Mateus 5, verso 40 e 46, que você será lançado no fogo eterno, junto com Satanás e seus anjos. Mas ainda há tempo, ele disse em Lucas 24, 46, pregue o arrependimento, pregue o perdão, diga para a humanidade que eu paguei pelos seus pecados, meu sangue foi derramado, eles podem serem perdoados. Se você faz parte desse grupo, que até diz que crê em Jesus, mas você vive com a consciência culpada, você sabe que está vivendo em desobediência aos ensinamentos de Jesus, você tem religião, mas você não consegue obedecer à voz da sua consciência, você é uma pessoa dominada pela natureza pecadora, saiba que Jesus, ele veio para nos libertar do poder do pecado. Jesus está exercendo a advocacia, ele não está no trono julgando ninguém, ele está oferecendo perdão para você, para eu, para nós, todos aqueles que se arrependem de seus pecados, que clama pelo sangue de Jesus, Jesus perdoa, Jesus liberta do pecado. Ele falou em João capítulo 8, verso 31 ao 36, se eu libertar vocês, vocês viverão uma vida livre de pecado. Jesus derramou sangue, Jesus ressuscitou no terceiro dia. 1 Pedro 2,24 está escrito que isso aconteceu para a gente ser livre da culpa do pecado e ser livre de uma vida errada. Jesus, ele está vivo e ele nos enche de poder para obedecer a sua palavra. Portanto, se você faz parte desse grupo, como diz aqui, ó, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, o fogo que nunca apaga, preparado para o diabo e seus anjos. Deus não fez o inferno, não criou o inferno para o ser humano, ele criou o inferno para Satanás e seus anjos, mas todas as pessoas que vivem seguindo a rebelião de Satanás, em desobediência a Deus, vão também para o fogo do inferno. Mas antes, Deus está mandando que nós nos arrependamos, como diz em Atos 17, verso 30 e 31, que Deus não quer condenar nós, mas Ele manda que nós nos arrependamos. O que é arrepender? É confessar os pecados e decidir parar de pecar. E nós temos que aceitar o sangue de Jesus, porque arrependimento não paga dívida. Não há nada que nós podemos fazer para pagar nossos pecados.
Só o sangue de Jesus pode pagar os nossos pecados. Por isso que tem que aceitar Jesus como Senhor. Aqui está escrito: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O verso 46. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Romanos 3, verso 21 a seguir diz que quando a pessoa arrepende dos seus pecados, confessa os seus pecados a Deus, com o coração disposto a parar de desobedecer a Deus, Deus recebe essa pessoa como justa, Deus perdoa e Deus purifica do pecado, Deus transforma essa pessoa, enche essa pessoa do Espírito Santo para viver uma vida justa. Esses vão morar com Deus eternamente. Você disse que crê em Jesus, né? E eu estou lendo aqui as palavras que Jesus falou. Se você crê em Jesus, então você tem que crer nessas palavras que eu li aqui, porque são palavras que ele falou. Agora, a verdade, ela continua sendo verdade, independente se nós acreditamos nela ou não. Se nós acreditarmos que Jesus é a verdade e ensinou a verdade, ele é a verdade e ensinou a verdade. E se nós não acreditarmos, ele continua sendo a verdade. Portanto, um dia diz a Bíblia em Filipenses 2, que todos os joelhos, o joelho que não dobrar nesse tempo presente para arrepender dos pecados, para obedecer Jesus, vai dobrar no juízo final para confessar que ele é o Senhor e ser lançado no lago de fogo. Está escrito lá, Filipenses capítulo 2. Todos os joelhos vão se dobrar diante de Jesus e vão confessar que ele é o Senhor. Aqueles que dobrarem os joelhos voluntariamente, crendo em Jesus, serão perdoados e transformados em pessoas justas. Porque ninguém consegue ser justo com as suas próprias forças, mas quando arrepende, quando aceita Jesus como Senhor, ele nos transforma. Ele nos dá o poder para parar de pecar. O que é pecar? Pecar é desobedecer os mandamentos de Deus. Ninguém consegue obedecer a Deus se não arrepender dos seus pecados, se não clamar a Jesus, porque somos pecadores por natureza. Mas quem se arrepende, quem chama por Jesus, ele enche do Espírito Santo e a pessoa passa a viver em obediência, porque o Espírito é santo. Veja bem, Apocalipse 21, verso 8, está escrito assim. O verso 7 diz: aquele que vencer herdará todas as coisas. Eu serei seu Deus e ele será o meu filho. Aquele que vencer não é aquele que fizer parte de uma congregação cristã, não é aquele que eu tenho a minha religião, eu faço parte da igreja tal. Não, aquele que vencer, vencer o quê? Vencer o pecado, vencer a iniquidade. Aquele que obedecer a Deus, está escrito em Hebreus 12, verso 14, que sem paz e sem santidade ninguém vai ver o Senhor. Aqui diz que aquele que vencer herdará todas as coisas, eu serei o seu Deus, ele será o meu filho. São palavras da Bíblia. O verso 8 está escrito: mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde, com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Amigo, Jesus oferece o perdão e oferece o poder para nós sermos pessoas obedientes a Deus. Quem aceita está livre do inferno, mas quem decide continuar na sua vida de pecado, quem decide rejeitar Jesus, quem não acredita em Jesus, crendo ou não crendo,
mais cedo ou mais tarde, está escrito lá em Hebreus 9:27, que essas pessoas vão enfrentar o julgamento pelos seus pecados. Está escrito em João 3, verso 16 a seguir, palavras que Jesus falou. Eu apenas estou repetindo o que ele falou. Ele disse: Deus amou o mundo de tal maneira que ele sacrificou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele continua dizendo: Deus enviou o seu filho ao mundo, não foi para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. E ele continua dizendo: quem nele crê não é condenado, está salvo. Mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ele continua dizendo até o verso 21, que as pessoas são condenadas, João 3, verso 16 ao 21, e depois o verso 36. Está escrito lá, Jesus falou que as pessoas são condenadas porque Deus enviou o seu Filho para pagar pelos pecados. Ele pagou, ele derramou sangue, pagou os pecados da humanidade, e ele ressuscitou dos mortos. Ele está vivo, oferecendo poder para viver uma vida justa, porque tem pessoas que dizem: eu não consigo obedecer a Deus, eu não consigo, é muito difícil. Nós não conseguimos até arrepender e até aceitar Jesus. Toda pessoa que entristece pelo pecado, confessa os pecados a Deus e recebe Jesus como Senhor e Salvador, está escrito em João 1, verso 10 a 12, que essas pessoas são cheias do Espírito Santo e passa a subjugar a sua natureza maligna. Consegue dizer não para o pecado, não porque elas são fortes de si mesmas, mas porque o poder de Deus opera nelas. Elas conseguem obedecer à voz da consciência. Está escrito João 1, verso 10 a 12, e Romanos capítulo 6, está escrito, e também 2 Coríntios 3, verso 17, que quem arrepende dos seus pecados, quem confessa os seus pecados a Deus e recebe Jesus como Senhor e Salvador, recebe o poder do Espírito Santo para viver uma vida justa, que é uma vida de obediência aos mandamentos de Deus. Portanto, quem não decidir isto, está escrito lá, João 3, verso 16 a 21 e o verso 33, que serão condenadas ao fogo do inferno. É um sofrimento eterno junto com Satanás e os demônios, e elas são condenadas porque elas rejeitaram o amor de Deus, rejeitaram serem transformadas em pessoas justas. Pecado não vai entrar no céu. Mas Deus é misericordioso. A misericórdia de Deus, meu amigo, não anula a sua lei. A lei de Deus, como a lei do país, exige a punição para os transgressores. Para que os transgressores não sejam punidos, alguém tem que pagar o preço. Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. E agora Deus oferece o perdão para quem arrepende e para quem crê no seu Filho, Jesus. Quem não se arrepende, quem não crê em Jesus, continua vivendo uma vida errada, uma vida de adultério, uma vida de prostituição, de imoralidade, fornicação, uma vida de mentira, uma vida de roubo, uma vida de trapaça, de engano. E a Bíblia diz nesses textos que eu li para você, que se não arrepender, vai morrer no pecado e vai ser condenado ao fogo do inferno. Amigos, estão por aí com a Bíblia na mão, pregando para ganhar dinheiro, e não estão pregando para as pessoas o que elas têm que ouvir.
o que Deus manda pregar na Bíblia é que os ímpios, os pecadores que não se arrependerem e não acreditar em Jesus, vão ser queimados pelo fogo do inferno. Não sou eu que estou falando isso. A Bíblia está falando isso. Mateus 25, Apocalipse 21, verso 8, Apocalipse 22, verso 15, Salmo 9, verso 17, Lucas 16, verso 19 ao 31. Está escrito que quem não arrepende, quem não se converte a Jesus, vai pagar no inferno junto com Satanás. Mas Deus não é misericordioso? Sim. E com a sua misericórdia, Ele está oferecendo perdão, oferecendo o céu para quem arrepende e para quem se humilha, quem aceita Jesus. Por que tem que aceitar Jesus se existe tantos para crer neles? É porque Jesus é o Filho de Deus. Ele nunca pecou e Ele ofereceu o seu sangue para pagar pelos nossos pecados. É por isto que em Atos 4, verso 12, está escrito que não existe salvação em mais ninguém debaixo do céu, só Jesus Cristo pode salvar, porque o sangue dele é o único sangue que tem o poder de pagar pelos nossos pecados. Portanto, Deus não está julgando a humanidade. Atos 17, verso 30 e 31. Mas Ele vai julgar, está escrito lá. Mas antes do julgamento, Ele está chamando ao arrependimento. Muitos estão por aí com a Bíblia na mão, te convidando para ir para a igreja, para Deus te dar dinheiro, te dar as coisas dessa vida. Para você ter dinheiro, você nem precisa crer em Jesus. Porque as pessoas que, as mais ricas que existem na terra, não acreditam em Jesus. Elas trabalham, elas vão para a faculdade. Igreja não é lugar de ir buscar a Deus para ganhar dinheiro, para ter uma vida melhor no mundo. Igreja é lugar de arrepender dos pecados, de aprender a palavra de Deus, de ser cheio do Espírito Santo, para ter uma vida santa, para escapar do inferno. É claro que Deus abençoa aqueles que buscam a Ele, mas o Evangelho não se trata disso. Esses caras estão por aí com a Bíblia na mão, te dando envelope para você encher de dinheiro, e não toca no seu pecado, não te avisa que você está indo para o inferno por causa dos seus pecados, porque senão eles vão perder o seu dinheiro. Mas Deus está falando que Ele te ama, Ele te perdoa e Ele te liberta dos seus pecados. Ele quer te encher do Espírito Santo para você viver uma vida justa. Porque se você não aceitar Jesus te libertar dos seus pecados, você vai pagar pelos seus pecados no inferno. Está escrito aqui na Bíblia. Se você não crê nisso, então você simplesmente está chamando Jesus de mentiroso, porque eu apenas li aqui os textos que Jesus deixou na Bíblia, que Ele mesmo falou. Portanto, a verdade, é melhor ser ferido pela verdade do que ser acariciado pela mentira, porque a mentira mata. A humanidade de hoje está precisando de ouvir o verdadeiro Evangelho, porque o verdadeiro Evangelho, ele chama ao arrependimento. Arrepender significa decidir, parar de viver uma vida errada. E o Evangelho chama para crer naquele que nunca pecou, naquele que deu a vida pagando pelos nossos pecados. Quem atender esse chamado está bem, está perdoado, será transformado em nova criatura, uma pessoa que ama a Deus, uma pessoa que ama o próximo. O Evangelho trata disso e a pessoa está salva. Mas quem não atender o chamado, quem decidir continuar em seus pecados, vai pagar com Satanás no fogo do inferno. Está escrito em Provérbios 28, verso 13. Quem não confessa a Deus os seus pecados, nunca vai ser feliz.
Mas quem confessa a Deus os seus pecados e abandona os pecados, alcança misericórdia, alcança o perdão. Está escrito também em 1 João capítulo 1, verso 3 até o capítulo 2, versículo 1 e 2. Que se a gente confessar para Deus os nossos pecados, com arrependimento, Ele nos perdoa. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E Ele nos enche do Espírito Santo para a gente parar de pecar. Então, se você tem pecados para confessar a Deus, confessa os teus pecados a Deus. Enquanto você tem vida, faz isso agora, porque eu não sei se daqui a 1 minuto eu vou estar vivo. Você não sabe se daqui a 1 minuto você vai estar vivo. E Hebreus 9, 27 diz que no momento da morte acaba a oportunidade de receber perdão. Então confessa os teus pecados a Deus agora. Creia que Jesus é o Filho de Deus. Creia que o sangue dele foi derramado pagando pelos teus pecados. Creia que Deus ressuscitou a ele no 3º dia. Chama a Jesus agora, porque ele está vivo. E através do Espírito Santo ele vai se manifestar na sua vida. Você vai sentir a presença dele. Ele não é uma religião morta. Ele é o Cristo que ressuscitou no 3º dia. Se você chamar por ele, está escrito em Romanos 10, verso 13, que você será salvo. Você será perdoado de seus pecados e será liberto. Será curado também das suas enfermidades. O seu coração vai ser transformado. Vai ser cheio do amor de Deus. Que Deus te abençoe com essas palavras. É melhor você ouvir a verdade que fere agora do que você ficar enganado por Satanás e de repente você morre e se vê no inferno e será tarde demais. Não esqueça dos textos que eu li. Os justos irão para a vida eterna, mas os injustos, aqueles que não arrependeram, aqueles que não creem em Jesus, irão sofrer eternamente no fogo do inferno. Não se esqueça, a salvação não é para quem diz que é crente, que é católico, que é isso, que é aquilo. A salvação é para quem arrepende dos seus pecados e crê em Jesus. Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus. Eu sou o missionário Geraldo Trindade, que você possa compartilhar esta mensagem para que alguém seja livre do inferno ouvindo essas palavras. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.